Beleza, pessoal? Então, é isso que eu quero que vocês internalizem. O que caracteriza a doença obstrutiva? É a redução global do processo respiratório, porque a obstrução é uma deficiência que vai promover uma maior dificuldade para a saída de ar. Então, todas as manobras respiratórias serão afetadas. A CVF vai ser afetada também. Porém, na doença obstrutiva, a VF1 ela é mais afetada do que a CVF. Entenderam? O percentual da VF1 em relação à CVF é o principal marcador. Show? Show. Já na doença restritiva, pessoal, por exemplo, a fibrose. O que é a fibrose pulmonar? Fibrose pulmonar é um enrijecimento da parede pulmonar. Então, a parede pulmonar ela fica completamente enrijecida. Se a parede pulmonar fica enrijecida, quando você puxa o ar, você acha que seu pulmão ele vai conseguir se expandir da mesma maneira que ele se expandia? Não vai. Então, a grande consequência da fibrose, pessoal, é uma dificuldade para inspirar o ar. Ou seja, para expandir o pulmão. E lembrem-se de que a capacidade vital forçada, ou a capacidade vital, ela está intimamente relacionada ao volume inspiratório de reserva. Lembrem que eu falei aqui? Capacidade vital, ela é o quê? Ela é o volume de reserva inspiratório mais o volume corrente mais o volume de reserva expiratório. O que é o paciente com fibrose? É um paciente que não consegue inspirar todo esse volume de reserva. Por quê? Porque o pulmão dele não consegue expandir. Então, se ele inspira menos, no momento em que ele for tentar utilizar a capacidade vital, que é uma manobra realizada durante a expiração, ele vai expirar menos. Por isso que no paciente com fibrose, a capacidade vital dele está diminuída, porque é um paciente que inspirou menos durante a inspiração. Entenderam? Isso é o grande pulo do gato para diferenciar a doença restritiva da doença obstrutiva. Mais uma vez, vou falar novamente. A doença restritiva, que é a fibrose, o paciente está tendo dificuldade para inspirar, porque o pulmão dele está fibrosado, está enrijecido, com isso o pulmão não expande. Se ele não inspira direito, quando ele for tentar fazer a manobra expiratória, ele vai conseguir? Vai conseguir. Só que o volume de ar que vai sair vai ser inferior ao volume do indivíduo normal. Por quê? Porque ele inspirou menos. Se ele inspirou menos, ele vai expirar, consequentemente, menos também do que o indivíduo normal. Entenderam? Então, quando vocês pegam aqui no gráfico do paciente com doença restritiva, perceba o seguinte, que o paciente com doença restritiva, a grande alteração dele é na capacidade vital forçada. Por quê? Se a gente pega aqui, 7, que é o total, menos o valor da capacidade vital forçada dele está em quanto? Está em 4. 7 menos 4 dá 3. Ou seja, o paciente com doença restritiva consegue expirar 3. Aí quando você vem no VF1 dele, você olha, onde que está o VF1? Está nos 4 também. Ora, 7 menos 4 dá os mesmos 3. Enzo, como assim? Como assim, pessoal? Que o paciente com doença restritiva, ele vai praticamente expirar todo o ar que ele inspirou durante o primeiro segundo de manobra forçada. Entenderam? Por quê? Porque o paciente com doença restritiva não está com dificuldade para expirar. Não está. O problema dele é no armazenamento de ar. E como ele armazena menos ar, ele consegue, durante o primeiro segundo de manobra forçada, expirar praticamente todo o ar que ele armazenou durante a inspiração. Entenderam? Aqui é a grande sacada, pessoal. No paciente com doença restritiva, então, o principal marcador afetado é a capacidade vital forçada. Por quê? Porque a capacidade vital forçada vai ser praticamente igual a VF1.
Entenderam? Então, quando vocês lançarem lá na formulazinha, VF1 sobre CVF, vocês vão analisar aqui 3 dividido por 3, né? Porque a VF1 deu 3, a CVF deu 3, 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, isso é o mesmo de dizer que a VF1 no paciente com fibrose vale 100% da CVF. Ou seja, todo o volume inspirado foi expirado durante 1 segundo. Beleza? Essa é a grande sacada. No paciente com doença restritiva, o percentual de VF1 sobre CVF geralmente vai dar 100%, às vezes vai dar até 120%, por conta de... Aí já são outras alterações mais aprofundadas que vocês não precisam se preocupar, mas fato é que VF1 vai dar 100% ou mais de CVF. Beleza? Esse ou mais vocês não precisam preocupar, porque vocês poderiam estar se questionando, como assim ou mais? Como que tem como a VF1 ser maior do que a CVF? Aí são outros fatores que não convém trazer aqui, tá? Beleza, pessoal. Então, vou repetir de novo para que isso fique bem internalizado. Doença obstrutiva é uma coisa, doença restritiva é outra coisa. A doença obstrutiva, o paciente tem dificuldade para quê? Para expirar. Então, a expiração global vai estar afetada. Isso significa que ele está inspirando menos ar? Não significa. Significa que ele está expirando menos ar forçadamente. Se ele expira menos ar, tanto a CVF quanto a VF1 serão afetadas. A CVF vai estar diminuída, né? Porque ele expira menos do que o normal. E a VF1 também vai estar diminuída. Certo. Só que no paciente com doença obstrutiva, a VF1 vai estar extremamente reduzida, porque vai ser o momento que o paciente faz mais força para expirar. Logo, o percentual VF1 sobre CVF vai estar bastante reduzido do que o normal. Classifica-se paciente com doença obstrutiva quando VF1 sobre CVF der inferior a 70%. Por quê? Porque a VF1 estará reduzida, denotando uma doença obstrutiva. Beleza. Já na doença restritiva, não. Doença restritiva como a fibrose, o paciente tem um problema na inspiração, no armazenamento de ar. Se ele inspira menos, armazena menos, automaticamente, quando ele tentar expirar, ele vai expirar menos do que ele expiraria se ele estivesse conseguindo inspirar direito. Beleza? Mas não significa que ele está com problema para expirar. Significa que ele está expirando menos porque ele está inspirando menos, porque ele está armazenando menos. Beleza? Então, na doença restritiva, o grande marcador afetado será a CVF, que vai estar extremamente reduzida do que o normal. A VF1 não vai ser afetada. Beleza? Ele vai estar expirando normalmente. E aí, por conta disso, quando você lança a formulazinha VF1 sobre CVF, você vai ver que essa fórmula vai dar praticamente 100%, né? Demonstrando que VF1 é 100% CVF. Ou melhor dizendo, que o indivíduo expira todo o ar que foi inspirado durante 1 segundo. E essa é a grande característica, é a principal característica da espirometria do paciente com doença restritiva. Show de bola, galera? Ficou bem explicado? Eu vou encerrar essa aula aqui, ficou bem pequenininha, e a gente já começa depois falando sobre ventilação pulmonar. Só um